Fala galera da Liga, sejam bem-vindos para mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre a defesa do Bills, né? O que a defesa do Bills fez para parar o ataque do Lamar Jackson, né? Então a gente vai ver hoje que eles não fizeram muita coisa diferente do que já vinha sendo feito por outras equipes, mas eles executaram muito bem. Então nosso objetivo é mostrar algumas nuances dessa defesa, né, e como também que o ataque do Ravens ficou bastante fragilizado, né, impotente ao longo do jogo, tendo pontuado apenas 3 pontos. Aí eles cometeram várias falhas graves enquanto ataque, enquanto time de especialistas aí. Então deixa o seu like, curta a nossa página e não se esqueça de que essas imagens todas a gente obtém através do Game Pass, né? Então vai lá, faça a assinatura do Game Pass para você ter acesso aos ângulos que a gente tem aqui, que é um privilégio para nós, tá legal? Aqui a gente começa vendo o Lamar numa 2 backs, a gente vê um orbit motion, que a gente chama isso, né? Aquele motion que passa por trás, e de cara a gente já vê uma defesa em zona do Bills, né? Uma coisa, o Lamar ele é sacado e logo de cara a gente consegue perceber essa blitz de corner aqui, né? Então o que a gente está vendo aqui é uma substituição de responsabilidade entre o corner e o linebacker, tá? E o objetivo aqui é parar de fato o Lamar, né? Então supõe-se, né, que se fosse uma corrida e o Lamar tivesse a opção de puxar essa bola, esse corner seria o que a gente chama de force player, provavelmente ele jogaria o quarterback, tá certo? Então a gente consegue ver aqui que esse corner influencia diretamente o Lamar, ele não consegue escapar, especialmente que corners são muito rápidos, né? Então eles estão equilibrando aí a velocidade do Lamar. Esse nosso defensive end, a gente vê que quando ele vê o tackle escalando no bloqueio da corrida, ele corre paralelo à linha de scrimmage, né? Então a gente vê que o objetivo dele é atacar o running back, né? E caso o quarterback puxe essa bola, a função, então a gente vê o nosso defensive end aqui no running back, e a função da proteção ou contenção do quarterback é feita pelo corner, né? Então sacado aí Lamar, uma situação não muito legal. Terceira para 5 jardas, a gente vê uma situação de pressão do Bills, né? Então a gente está vendo aqui um passe por parte do Lamar, né? Ele dança bastante no pocket ali, fica bastante limitado nas suas opções, tá? Ele consegue completar o passe ali, mas a gente vê como que o Bills ele está comprometido a parar o jogo corrido. Então a gente tem 4 defensores aqui que a gente fala atrás, e o restante todo tá mostrando pressão para o Lamar. Não necessariamente todos entram, a gente já falou sobre pressão simulada, né? Mas alguns entrando e alguns fazendo o que a gente chama de dropar para a zona, confunde o quarterback, então ele não sabe muito bem aonde ir, né? A gente está vendo esse camarada aqui fazendo o match, né? A gente tem 2 defensores nesse camarada correndo aqui nesse recebedor, né? Então o Lamar acaba ficando perdido, a própria linha ofensiva não sabe quem entra e quem dropa, né? E aí a pressão no quarterback ela ocorre de uma forma mais mental do que de fato uma pressão de pessoas. Então aqui a própria linha ofensiva tem que lidar com situações que ela não está tão acostumada. Percebam que o número 77 ele não está bloqueando ninguém, né? Os camaradas que teoricamente iriam para cima dele ou estavam alinhados no gap dele acabam dropando em cobertura, né? E a gente vê o Lamar aí sendo forçado a fazer um lançamento em desconforto. Que bom que ele é atlético dessa forma, né? Mas a defesa do Bills aí, eu falei passe completo, mas na verdade foi passe incompleto, né? Consegue conter o ataque. Essa jogada a gente vê algo que o Ravens faz bastante, né? Que foi neutralizado ali pela defesa do Bills, né? E a gente vai chamar essa jogada aqui, vou colocar no ângulo traseiro, vai ficar mais fácil para a gente comentar. A gente vai chamar isso aqui de counter, né? Então a gente está vendo uma counter que são 2 jogadores do backside, ou seja, do lado oposto, eles estão fazendo pulls,
né? E o ataque traz esse recebedor aqui em motion para confundir os olhos da defesa. Tá legal? Uma coisa que é bastante legal aqui da gente comentar é que esse running back ele sai bloqueando, né? Então o QB aqui ele pode ter a opção de entregar a bola para esse recebedor, tá? E esse running back lidera, ou o QB pode puxar a bola e correr no sentido oposto, tá legal? Mas o mais legal da gente reparar aqui são duas coisas. A primeira coisa a gente não vê no vídeo aqui fora, é o que a gente chama de force player, como que ele vem para fazer essa função ali de estreitar o ambiente de corrida para o Lamar. Então ele vem fazer esse objetivo, né? E a outra coisa bastante interessante é como que a defesa está comprometida em parar o Lamar, né? Então a parte externa da nossa defesa, ou o nosso perímetro, vai cuidar ali dessa corrida do running back, tá certo? E os defensive ends aqui, eles estão comprometidos a parar o Lamar. Então a gente tem um defensive end saindo do backside, correndo aqui paralelo à linha de scrimmage, né, para parar o Lamar nessa corrida, e eles são muito bem sucedidos. Então a defesa do Bills aí forçando de fato o Lamar, né, caso ele queira avançar com a bola, a avançar pelo ar. A gente vê um shift, né, que é essa troca, e aqui a gente chama essa jogada de quarterback keeper, né, é quando o quarterback ele segura a bola e ele corre sozinho, né, com os jogadores liderando o bloqueio para ele. Mais uma vez, a gente vê a defesa do Bills fazendo um trabalho excepcional na contenção dos gaps. A gente sabe que cada defensor é responsável por um buraco ou um gap, né, que a gente fala, e a gente vê esses defensores fazendo isso de forma fantástica. Quando a gente ensina a defesa, a gente ensina a reação entre dos linebackers e defensive backs especialmente, do que a gente chama de fechado e aberto. Se você está em perseguição e o gap que você deveria cuidar está fechado, ou seja, está preenchido por um defensor, você vai pular para o próximo, né? Então, chegou aqui, esse gap está fechado, eu pulo para o próximo. Se ele estiver fechado, eu pulo para o próximo, e assim sucessivamente. Então, a gente vê isso acontecendo por alguns jogadores da defesa, né? Especialmente esse linebacker aqui, ele faz isso muito bem. Teoricamente, ele cuidaria do gap A nessa situação, mas o gap A agora está em movimento, né? Ele acabou sendo ocupado, ele vai para o próximo gap, que é desse defensive tackle aqui, está ocupado, então ele vai para o próximo gap, preenchendo sempre o que a gente chama de aberto e fechado, e ele acaba dando tackle no Lamar na linha de scrimmage, tá legal? Ravens em red zone, né? O Bills acaba jogando a defesa ali em zona, eles não estão fazendo marcação individual, tá? A gente sabe pela movimentação desse defensive back aqui, tá legal? E aqui a interceptação do Lamar, né? A gente está vendo uma trips à esquerda do ataque, apenas um recebedor do lado oposto. O Lamar pega a bola, vai fazer o drop ali de 3 passos, 1, 2, 3, aí ele planta, e agora ele está lendo a defesa numa forma horizontal. O que a gente está vendo aqui são rotas curl, né, que a gente vai falar. Então, os recebedores eles vão correr e parar em determinado momento, e se a defesa estiver em zona, né, suponhamos que tem um defensor aqui, ele vai ter que escolher se ele vai para a direita ou para a esquerda, e o quarterback vai tomar a decisão dele com base nisso. Tá? Então esse defensor aqui faz um bom trabalho ali de cortar a linha de passe e acaba retornando para touchdown, né? O Lamar provavelmente não contava com isso, então no ângulo de visão dele, né, esse tight end está aberto, ele tem leverage, né, mas ele não contava com a pressão vindo do backside ali, a cobertura vindo do backside, do lado oposto à jogada, e o Bills acaba retornando para touchdown. Então assim, a defesa já vinha fazendo um trabalho fantástico e agora ela ainda pontua, né, 17-3 no placar no final do terceiro quarto. A gente vê os erros começando a acontecer, então um bad snap aí, né? O Lamar é obrigado a correr e pegar essa bola e arremessar para fora, caso contrário seria um safety ali,
né? Então ele faz a coisa certa, na minha opinião, um snap errado do center, isso provavelmente está um reflexo do que vinha sendo o jogo até agora, a pressão da defesa dos Bills, tá? Do Bills, desculpa, né? E aqui a gente vai ver um lançamento errado do Lamar, né? Então, assim, se quiser lançar, se o ataque quiser lançar, avançar, que avance pelo ar. A gente vê que o Lamar não completa um passe que deveria ter sido um touchdown. Né, se a gente pausar o vídeo nesse momento, a gente está vendo um rush de 6 homens, tá certo? Bastante jogador chegando no Lamar ali no backfield. Ele provavelmente se assusta ou tem a visão limitada ali, né? Na verdade, não, ele deveria ter acertado esse passe. Provavelmente algum reflexo da própria pressão ao longo do jogo, a gente chama isso de momentum, né? Mas isso aí deveria ter sido um touchdown para o Ravens, acaba não sendo, né? E aí, vitória do Bills. Espero que vocês tenham gostado, espero que os jogos da próxima fase sejam emocionantes e que você continue curtindo aqui as análises com a gente. Um abraço e até a próxima.